Olá, meu nome é Rudimar e hoje eu vou apresentar as ligações da fotocélula, todos os recursos na placa Fulltech Movitech. Então vamos lá. Peguei um infravermelho de barreira para simular normalmente aberto e normalmente fechado, porque a demonstração consiste em colocar esse tipo de sensor de barreira e também aqueles que são de alarme. Então, vamos dizer, o de alarme é normalmente fechado e quando passa na frente vai abrir o contato. E esse tipo aqui é normalmente aberto, quando passa na frente é que fecha o contato. Então, para isso eu já deixei eles aqui para a gente poder demonstrar que realmente os dois são normalmente aberto e fechado. Se eu pegar o multímetro lá e fechar curto aqui nas duas ponteiras, então mostra lá que fechou, assim está aberto. Então, ó, pegando o negativo, né, botando em qualquer um dos dois fiozinhos, aqui deu como fechado, né? Então, se a gente afastar lá, apagou o LED, abriu o contato. Então, esse normalmente fechado. Agora, esse daqui, ó, não apitou, então normalmente aberto. Se a gente afastar, aí é normal, daí ele vai fechar. Normalmente fechado, deixar identificado no fiozinho para vocês poder depois visualizar. Então, normalmente fechado é esse carinha aqui, verdinho, é normalmente aberto. Quando é de alarme, é normalmente fechado. Então vamos testar com os dois para a gente ver funcionando. Então vamos começar normalmente aberto, que é o deste modelo daqui. Então eu já liguei aqui positivo e negativo. Então lá o positivo 12 volts é os dois vermelhinhos, o negativo é os dois marronzinhos lá no GND, no ground. Então agora o normalmente aberto. Normalmente aberto ligando aqui na fotocélula. Vou levantar aqui um pouquinho para enxergar melhor. Então vamos testar agora com ele ligado. Então aqui ó, o LEDzinho aparecendo ali. Se eu apertar ele, vai fechar. Então tá indo em direção de fechar. Se eu passar na frente, ele para, retorna. Então ele parou e retornou até o final do percurso. E vai ficar parado lá sempre. Então, a única maneira da gente fazer com que ele volte automaticamente a fechar, então o interesse dele era proteger para não esmagar ninguém. Então, ele pode não ter pausa. Então, vamos dizer, pausa quer dizer que ele não tem o tempo para retornar automaticamente. Dessa maneira, a fotocélula vai funcionar da seguinte maneira. Se colocar para abrir, vai abrir completamente, independente se tem alguma coisa na frente da barreira. Se botar para fechar, então passou alguma coisa na frente da barreira, ele vai parar e retornar para totalmente aberto e vai ficar lá para sempre totalmente aberto, a menos que se aperte para retornar para fechar. Então, para ele fechar automaticamente, a gente tem que ir lá para o tempo de pausa. Tempo de pausa funciona da seguinte maneira. Pode-se programar até 2 minutos, de 2 em 2 segundos. Então aqui é o mais e aqui é o menos. Então, olha lá, o LED está aceso, então não tem tempo de pausa. Vamos colocar 2 segundos. Olha lá, o LED ficou apagado, significa que agora ele tem 2 segundos. Se a gente retirar, o LED agora vai piscar 2 piscadinhas, informando que já tem tempo de pausa. Então fica lá piscando 2 vezes, ó. Então o que ele fez? Então a gente colocou apenas 2 segundos. Se a gente botar para abrir, agora passou os 2 segundos, ele quer voltar a fechar. No meio do caminho passou alguma coisa, o carro, ele para e retorna a totalmente aberto. Passando 2 segundos, ele vai querer fechar novamente. Passou mais alguma coisa, ele para e retorna para totalmente aberto. Leva 2 segundos e agora ele vai querer fechar. Não vai passar ninguém, não vou abrir ele, fechou completamente o portão. Então, ele fez todo o ciclo completo. Abrindo o portão, passou 2 segundos, que a gente programou só 2 segundos, tentou voltar, eu passei na frente, ele parou, retornou a totalmente aberto, passando 2 segundos,
ele tentou fechar de novo, né? Se eu deixasse ele sem passar, ele fecharia completamente. Então, até aqui, as funções dele tá perfeita. Então, agora pensando assim, se o fim de a fotocélula começa a dar defeito lá, não tem a distância ideal, ou o sol começa a atrapalhar, por exemplo, determinado horário, o portão, quando se alguém abrir, ele fica aberto até que o sol muda de posição e ele volta a fechar de novo. Então, esse tipo de sensor não vai funcionar bem lá, teria que trocar para um sensor de alarme. Ou, por exemplo, o seguinte, se ele tiver numa situação de muito distância, esse daqui é para tipo 10 metros no máximo, em área fechada, em área livre 5 metros, ou seja, um portão tem 3 metros, então para esse daqui daria bem. Mas aqueles portões que são mais compridos, tipo 6 metros, 10 metros, ou seja, esse tipo de sensor fica muito no máximo dele, e aí tem horas que começa a falhar. Então o ideal seria colocar um de alarme, porque daí sim, o de alarme é feito para grande distância e para não estar disparando por qualquer coisa, então ele é muito mais eficiente. Só que a ligação dele é normalmente fechado. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte, para quando usar um sensor de alarme. Então vamos tirar esse daqui, retiramos então o normalmente aberto, vou colocar ele aqui na posição da fotocélula, então agora normalmente fechado, ou seja, se eu não fizer nenhuma programação, o que ele vai fazer? Eu abro ele, então ele vai ir até a abertura total, vai passar os 2 segundos, mas ele não pode fechar, porque ele está normalmente fechado, que era como se tivesse alguém na frente, ou seja, ficou ao contrário. Agora, se eu apagar, agora ele volta, mas quando saiu a pessoa, ele vai retornar, ficar aberto, e nunca mais vai sair do aberto, ele vai ficar sempre aberto. Então, para que ele possa funcionar da maneira certa, então vamos lá em fotocélula, lá, foto, NF, né? Então, se a gente fechar a posição do NF, aí sim, ó, ele já começou a retornar, e aí ele volta a funcionar perfeitamente. Então, se for sensor de alarme, bota lá a posição NF, e aí já vai funcionar. Então vamos lá, vamos abrir o portão, tá abrindo todo o portão, passa 2 segundos e já retorna. Saiu da frente, ó, voltou, retornou, exatamente como era o outro antes, o normalmente aberto. Então agora com o sensor normalmente fechado. Agora ele vai vir e vai fechar completamente. Então funcionou corretamente. Então já aprendemos como fazer a ligação de normalmente aberto e normalmente fechado, fotocélula normalmente aberto e normalmente fechado, o tempo de pausa, então vamos lá, vamos botar um tempo maior para ele. Vamos colocar lá, sei lá, 10 segundos. Nós já tinha 2, 4, 6, 8, 10 segundos. Pronto, já temos 10 segundos. Abriu totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 10 segundos. Então, voltando agora e terminou. Então, programação de 2 em 2 segundos. Se quisesse, por exemplo, ir lá para o 2 minutos, quero deixar 2 minutos. Então, clica até que o LED acender. Pronto, ele já foi lá para a escala máxima, então já está em 2 minutos. Então vamos dizer assim, uma empregada, ela vai lá no interfone, lá na botoeira, aperta, ela tem 2 minutos para sair de dentro do pátio até passar pelo portão. Então 2 minutos é bem interessante. Mas daí vai dizer assim, mas daí é inseguro deixar 2 minutos. Daí a gente tem uma função que é bem bacana, que é o pós-foto. Se colocar aqui na posição pós-foto, um clique, ó lá, ele já programou, saiu do 0, então foi para o 1. Esse é um tempo bem curto, então passou na frente do infravermelho, ele já fecha automaticamente na hora. Se botasse 2, ele demoraria um pouquinho mais de tempo, acho que é 2, 3 segundos. Mais um é 6 segundos, 2, 4, 6 segundos, e vai aumentando. Então cada clique vai aumentando o tempo pós-foto. Então passou, leva mais um tempinho, aí fecha. Eu vou deixar ele no mínimo, ó,
Assim é desligado, agora é no mínimo, só para poder demonstrar. Então já temos pós-foto. Ou seja, se a gente apertar o botão do controle, ele vai abrir totalmente, e ele, teoricamente, como a gente programou 2 minutos, ele vai esperar 2 minutos até fechar. A menos que algo passe na frente, aí ele já fecha automaticamente na hora. Então não tem como ficar o portão aqueles 2 minutos. Passou, já fecha. Apertei. Tá passando o tempo, tá demorando, tá. Passou alguém, pam, passou, já fechou na hora. Passou de novo, ele para, retornou até o fim de curso e já fecha de novo. Então ele não espera mais. Se passar mais uma pessoa, ele para, retorna, isso, e já retorna de novo. Então ele nunca quer deixar, ele não está mais preocupado com os 2 minutos. Agora é fechar na hora, porque já passou o carro. 1, 2, 3, 4 carros. Mas temos mais uma coisa bacana para poder programar, que é o seguinte: e se a gente quisesse dar mais segurança ainda para esse portão? Tem a função condomínio. Colocando a função condomínio também ligado, o que vai acontecer? O controle remoto, ele não serve mais para retornar com o portão. Retornar com o portão é problema da fotocélula e do tempo de pausa. Então vamos lá. Cliquei. Mesmo que eu aperte de novo, ele não para mais, tá? Ele não para. Chegou lá no final do percurso. Está esperando os 2 minutos, mas se alguém passou, já vai retornar. O que eu posso fazer ainda? Pensa assim, se ele está esperando 2 minutos e eu apertei também, ele vai continuar esperando 2 minutos. Para ser bem claro, assim, ó. Se eu apertei o botão, ele termina o tempo de percurso, ele espera 2 minutos para retornar. Uma pessoa passou, um carro passou, e daí ele já vai fechar automaticamente, porque ele está com o pós-foto ligado. Mas se alguém apertou o controle remoto, ele vai esperar pela essa segunda pessoa. Então eu vou demonstrar agora como funciona. Então, ó, vou fazer ele... Então, fiz ele fechar o portão. Então, agora vai fechar, e aí vamos começar todo o processo de novo. Eu aperto para abrir, mesmo eu apertando de novo, ele só vai abrir. Ele vai chegar lá no final e está esperando os 2 minutos, né? O carro se ajeitou lá, agora ele passou. Pronto, passou. Teoricamente, pós-foto vai fazer ele fechar de novo. Mas tem outra pessoa apertou o botão, ele vai abrir até o total abertura, vai esperar os 2 minutos de novo. Então agora está para o segundo carro. O segundo carro passou, vai querer fechar. Agora é um terceiro carro no meio do caminho fechar. Bom, agora já fechou totalmente. Mas então, ó, abriu totalmente, tá abrindo, ó, não aceita parar, passou o carro, tá fechando, vem outro carro, ele retornou de novo para a abertura total e fica esperando 2 minutos. A pessoa tá lá, se ajeitou com o carro, passou o carro, tá fechando, mais uma pessoa, ele para, retorna, não tinha fechado completamente ainda, está totalmente aberto e agora permanece esperando 2 minutos. Enquanto que não passar os 2 minutos, ele não vai fechar. Passou o carro. Pronto. Agora sim, ele vai fechar completamente. Então ele sempre espera pelo próximo carro. Se o portão não fechou completamente, ele espera pelo próximo carro com a função condomínio. Simples assim. Obrigado.